Olá, povo abençoado, queridos e amados irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Você vai ver aqui à luz da Escritura a importância de você viver na fé o tempo todo, ou do fortalecimento da fé. O quão importante é você ter uma fé fortalecida. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja que o autor aqui recomenda, dizendo: sede fortalecidos no Senhor. O que significa quando ele diz sede fortalecidos no Senhor? Está se falando exatamente do fortalecimento da fé, do fortalecer-se em espírito. Porque quando você, por um lado, você vai fortalecendo a fé, o fortalecimento da fé, para quem não sabe, é um processo. Não é no estalar de dedo que alguém vai receber da parte do Deus Todo-Poderoso uma fé fortalecida, uma fé inabalável. Não, com Deus funciona na base do processo. Então, por um lado, você vai fortalecendo a fé, como diz aqui no versículo 10, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, por um lado você vai fortalecendo a fé, por outro lado você vai sendo cheio do poder do Espírito Santo. Por um lado você vai fortalecendo a fé, e no processo do fortalecimento da fé, você vai se tornando cheio da presença. Ao mesmo tempo que você vai fortalecendo a fé durante o processo, por outro lado, o poder vai sendo derramado no seu coração e você vai se tornando uma pessoa mais forte, vai se tornando uma mulher preparada, um homem preparado, uma pessoa corajosa, determinada ou determinado por que der e vier. Você já percebeu que tem pessoas que têm mais fé que outros? Tem algumas pessoas que são mais corajosas do que outros, que são mais determinados do que outros, que são mais preparados do que outros. Já notou que tem algumas pessoas que elas estão sempre prontas para todas e qualquer situação, quando a outras vive arrumando desculpa? É isso aqui, ó, a preparação da fé, o processo da fé. Há muitas pessoas que fogem desse processo. E aí, quando alguém foge, se recusa a passar por esse processo do fortalecimento da fé, quando surgem os desertos, quando surgem as lutas, que a gente nunca sabe quando vamos enfrentar uma luta, algumas pessoas não suportam, porque não passaram por esse processo. Então você entende que a importância do fortalecimento da fé. Sede fortalecidos no Senhor, que é o fortalecimento da fé. Aí ele finaliza o versículo 10 dizendo assim: e na força do seu poder. O que significa que, por um lado, há o processo do fortalecimento da fé, e durante esse processo você vai se tornando mais forte. Durante esse processo você vai se tornando cheio, uma pessoa pronta, preparada ou preparado para o que der e vier, porque você está tendo uma fé amadurecida, você está amadurecendo na fé e se tornando cheio pelo poder do Espírito, cada vez mais forte por conta do processo da fé. Por isso a recomendação: sede fortalecidos no Senhor, que é o fortalecer da fé. No processo do fortalecer da fé, você vai se tornando cheio do poder do Espírito por outro lado. Você vai passando por esse processo, tornando a pessoa maduro na fé, e por outro lado você vai se tornando cheio com o poder do Espírito. E agora o versículo 11, aliás, ele vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Então começa pelo processo do fortalecimento da fé. Você vai fortalecendo a fé por um lado, por outro lado você vai recebendo o poder que nos é dado pelo Espírito Santo, te fazendo mais forte. Um homem preparado ou uma mulher preparada. Você vai amadurecendo na fé por um lado, por outro lado você vai recebendo o poder que nos é dado pelo Espírito Santo, te fazendo uma pessoa mais forte, te fazendo uma pessoa pronta, preparado para todas e qualquer circunstância.
E ao mesmo tempo que você vai se amadurecendo na fé, sendo amadurecido na fé, melhor dizendo, vai recebendo poder, na mesma proporção você vai sendo revestido com poder lá do alto. Por isso que tem pessoas que têm uma fé inabalável. Por isso que tem pessoas que nada derruba. Por isso que tem pessoas que estão preparadas para qualquer situação. Tem pessoas que estão preparadas para qualquer circunstância. Tem pessoas que estão prontas para o que der e vier. Tem pessoas que estão preparadas espiritualmente falando para o que quer que aconteça. Há pessoas que estão preparadas para passar pelo fogo se for necessário. Por outro lado, tem aqueles que têm medo. Há pessoas preparadas para eventualmente uma má notícia. Tem outros que não suportam uma má notícia. Há pessoas que estão preparadas para passar por um deserto, por um temporal. Tem outros que querem fugir do deserto, do temporal. Há pessoas que estão preparadas para a provação, passam dando glória a Deus. Tem outros que murmuram, reclamam. É o processo do amadurecimento da fé. Por um lado, Deus vai permitindo o processo do amadurecimento da fé. Por outro lado, você vai se tornando cheio com o poder do Espírito. Sede, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, por um lado você vai passando pelo processo do amadurecimento da fé. Por outro lado você vai se tornando cheio, se tornando uma pessoa mais forte com o poder do Espírito. E na mesma proporção do amadurecimento da fé, vai se tornando cheio do poder do Espírito. Por outro lado também, na mesma proporção você vai sendo revestido. Porque o poder que nos é dado do alto, ou que é derramado do alto, vai revestindo aquele alguém com a armadura do Espírito, ou com a armadura do poder de Deus, fazendo aquele alguém cada vez mais forte, tornando aquele alguém cada vez mais preparado, tornando aquela mulher, aquele homem cada vez mais pronto, cada vez mais preparado para o propósito de Deus. Tem pessoas me ouvindo agora que estão preparadas. Tem outros que estão no processo, outros estão no início de preparação, mas eu profetizo em nome de Jesus que você vai chegar lá também. Você vai alcançar, você vai conseguir, você vai chegar onde Deus te prometeu em nome de Jesus. Ele está te preparando, aguenta firme, vai valer a pena. Vai chegar um momento na vida de pessoas que estão me ouvindo, que vão olhar para o temporal, para o deserto e vai começar a rir. Porque sabe que vai passar por cima com facilidade, porque a fé, o amadurecimento do processo fez com que aquele alguém recebesse tanta fé da parte de Deus, que não vai ter medo de circunstância alguma. Vai olhar para o problema, vai olhar para o temporal e vai passar por cima dando glória a Deus, por conta do processo do amadurecimento da fé. Então permanece na fé. Tudo que você está passando é um processo, mas vai passar, e no fim, com certeza, você vai estar mais preparado, mais preparada do que nunca, no nome do Senhor Jesus. Como disse aqui, sede fortalecidos no Senhor, que é exatamente o processo de amadurecimento da fé. Por um lado você vai amadurecendo na fé, por outro lado você vai se tornando mais forte em espírito, vai recebendo poder, se tornando mais forte. Você vai sendo preparado. E na mesma proporção do processo do amadurecimento de fé, você vai se tornando forte no poder do Espírito, e ao mesmo tempo sendo revestido, o revestimento lá do alto, a armadura do Espírito Santo. E quando alguém está revestido com a armadura do Espírito, significa alguém que está preparado para enfrentá-lo qualquer situação, alguém pronto para o propósito de Deus, alguém que pode até passar pelo temporal, mas passa com a certeza de que vai vencer, que vai ser vitorioso. Alguém revestido na armadura do Espírito, nada derruba. Pode passar pelo que for, a pessoa passa de cabeça erguida com uma certeza de que vai sair do outro lado com a vitória nas mãos, no nome de Jesus Cristo. Então suporte. Deus ele está te revestindo, Deus está te fortalecendo, Deus ele está mais uma vez certamente provando a tua fé. Deus se colocou a tua fé à prova é porque Ele está te provando de alguma maneira para te fazer mais forte, te preparando para coisas maiores. Suporte o processo. Eu te asseguro em Cristo Jesus que no fim desse processo vai valer a pena. Há algo grande de Deus para te acontecer, porém é necessário o processo de amadurecimento da fé. Daqui a pouco tem pessoas que mesmo adiante dos problemas vai olhar, mas como se o problema não existisse.
Porque vai olhar e vai pensar assim: não, isso não é um problema. Maior é o Deus que sirvo, maior é o poder de Deus na minha vida. Maior é aquele que está comigo do que o problema que eu estou enfrentando. Então seja forte, corajoso. Deus está te amadurecendo na fé. Deus está te fortalecendo em espírito. Deus ele está te revestindo lá do alto. Esse é o processo. Mas no fim vai valer a pena. Aguenta firme. Tenho certeza que no final desse processo você vai agradecer a Deus por tudo que você passou e ter saído do outro lado com a vitória nas mãos. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Vou ficando por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.